Gráfico de ticks. As ordens do SWOP e negociações iceberg são consideradas em conjunto com as pesquisas de tique com o mesmo nome. Assista a vídeos relacionados. A opção Limit Order Size é descrita em conjunto com o indicador com o mesmo nome. Cor neutra para transações dentro do spread. Utilizando as definições primeiro filtro e segundo filtro, os ticks com o volume correspondentes são realçados com molduras coloridas. Ativar a opção Todas as negociações e definir um filtro para elas. Neste caso, os ticks com o volume de 10 contratos ou mais serão apresentados no gráfico. Ao carregar um gráfico de ticks para instrumentos altamente líquidos, certifique-se de que define o filtro de volume mínimo, para reduzir o número de transações de saída. Caso contrário, se existirem até 2 milhões de ticks, o programa pode ficar sem memória e gerar um aviso. Por este motivo, o gráfico de ticks não pode ser carregado por mais de 2 dias. Considerar as negociações ASCII-DOWN e BIGUP. Neste exemplo, as transações ASCII-DOWN estão marcadas com círculos. São negociações de compra que são inferiores ao tick anterior com um preço diferente. Os ticks ao mesmo preço não são contados. As negociações BIGUP têm o aspecto oposto, são ticks de bid a subir. Estas negociações podem ser consideradas como uma contração ao movimento do preço. Assim, utilizando esta definição, pode apresentar apenas as negociações ASCII-DOWN e BIGUP no gráfico. Pode definir as suas próprias cores e volume mínimo para elas, bem como o número mínimo de ticks anteriores para cima ou para baixo. As negociações ASCII devem ser precedidas pelo número definido de ticks para baixo, enquanto as negociações BID devem ser precedidas por ticks para cima. Com esta definição, apenas as transações ASCII e BID-ON são apresentadas no gráfico. Uma seção do gráfico do exemplo anterior. Mas agora as transações ASCII e BID-ON são destacadas aqui. O volume mínimo e a cor podem ser definidos para estas negociações. Ao apresentar determinadas transações filtradas no gráfico, é útil utilizar o delta acumulado. Este indicador é calculado apenas a partir dos ticks disponíveis no gráfico. O delta acumulado será diferente para diferentes tipos de ticks e com diferentes filtros. Para um exemplo de utilização do delta acumulado, assista ao vídeo Estratégia de ordens do SWOP. Num gráfico de ticks, os indicadores volume profile e o segundo time frame são construídos a partir dos dados completos sem considerar os filtros do gráfico de ticks. E o perfil dinâmico de alongamento é calculado apenas a partir dos ticks representados no gráfico. Também é recomendável usar os quadros do segundo time frame ver seção 20, juntamente com o gráfico de ticks. Pela largura das molduras, é fácil identificar visualmente áreas com acumulações de grandes transações. Nesses locais, é possível marcar alguns níveis horizontais, por exemplo, de acordo com o perfil de volume. Com alta probabilidade, esses níveis podem ser suporte ou resistência no futuro.